Boa noite, queridos, graça e paz. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Irmãos, hoje é o nosso último encontro da série Uns aos Outros. Nós tivemos, hoje acho que é o 16º encontro, qual nós falamos sobre uns aos outros. Mas, irmãos, é algo que tem transformado a nossa vida e vai continuar transformando a nossa vida. E eu creio no nome de Jesus que nós vamos continuar indiretamente trabalhando esse tema, porque é um dos temas mais importantes para a vida da igreja relacionada à nova aliança. Então nós vamos estar falando muito sobre isso ainda, mesmo indiretamente. Então hoje quero falar com vocês sobre a prática de uns aos outros. Na semana passada nós falamos sobre a prática, na verdade, trazendo um pouco mais sobre os conjuntos dos verbos, qual nós trabalhamos durante todo esse tempo. Hoje eu quero passar por eles novamente. Na semana passada nós lemos o versículo e eu prometo para os irmãos que depois eu posto no grupo da igreja os textos, todos os verbos com os textos, para todos os irmãos ter e relembrar e estudar. Lembrando que todos esses verbos são passagens que estão no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, nos escritos de Tiago, nos escritos de Pedro. E hoje eu quero relembrar de uma forma rápida, só passar por eles, mas eu quero trazer de uma forma sucinta, resumida, mas partes desses verbos o apóstolo Paulo ele aplica na sua carta, nas suas epístolas aos Romanos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite e nós vamos trazer algumas aplicações de uma forma prática na vida da igreja. O apóstolo Paulo ele traz esse entendimento na carta aos Romanos e eu quero compartilhar um pouco com os irmãos. O subtítulo da minha Bíblia está assim, a nova vida em Cristo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo, ele vem como implorar para os irmãos nesse momento, para que nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Outrora no Antigo Testamento era um sacrifício, um animal morto, mas na nova aliança o apóstolo Paulo ele roga para que nós venhamos a entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala que esse é o culto racional, o culto com entendimento que nós devemos oferecer ao Senhor. E aí ele continua falando, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor de vocês sejam sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal.
procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se estiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E verso 21, finalizando: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Verso 4 e 5, retornando aqui: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa série ela trouxe para nós, dentro de muitas coisas, esse termo uns aos outros, que é que Paulo, Tiago, Pedro traz como relevância da vida em sociedade, da vida da igreja. E trouxe para nós muito forte esse entendimento de sermos o corpo de Cristo e de sermos membros uns dos outros. Isso foi tão importante que nós começamos a pensar e mudar algumas coisas relacionadas à membresia da nossa igreja. Nós começamos a dar um pouco mais de atenção para o fato de sermos membros uns dos outros. Então, nós criamos, não foi nós que inventamos, mas nós emprestamos de alguns irmãos de igrejas mais experimentadas alguns métodos a qual nós aplicamos com a nossa realidade aqui, para nós podermos assumir compromisso de membresia. Porque nós precisamos entender, irmãos, que em Cristo nós somos membros uns dos outros e nós fazemos parte do corpo do Cristo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, essa carta é uma carta extremamente essencial e creio que no futuro próximo nós também vamos trabalhar ela de forma expositiva, né, pastor Fê? Nós vamos trabalhar alguns livros bíblicos de forma expositiva, e eu creio que no futuro nós precisamos trabalhar essa carta de Romanos. Ela é muito especial, ela é conhecida por muitos sendo o maior tratado teológico escrito pelo apóstolo Paulo. Ele é um manifesto cristão, e para alguns escritores é considerado o evangelho do apóstolo Paulo. Tamanha é a importância dessa carta de Romanos, e eu, quando estava estudando seminário teológico, foi a primeira matéria que eu tive, foi a carta aos Romanos, e eu lembro como hoje, acho que foi em 2012, se eu não estiver enganado, e eu lembro que com a graça de Deus eu peguei o pastor Carmo como professor, e o pastor Carmo era um mestre. Eu lembro que cada aula que nós tínhamos era estudo, irmãos. Nós estávamos com irmãos de outra igreja, mas a gente chorava, cara, na ministração dos estudos relacionados ao Romano. Era explicação, era escola, e a gente enxugava a lágrima ali, o seu chorão, e a gente, porque de tão maravilhoso que é esse tratado do apóstolo Paulo. E nós podemos dividir esse livro, irmãos, em duas partes. Primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vem trazer a doutrina. Nessa carta, o apóstolo Paulo ele trata sobre a tragédia do pecado, sobre a redenção realizada por Cristo Jesus na cruz. Ele fala sobre a eleição da graça, ele fala sobre a justificação da fé, da nova vida em Cristo, o propósito de Deus em Israel, desde o passado, no capítulo 9, no presente, no capítulo 10, e no futuro, no capítulo 11. E a partir do versículo 12 ao 16, o apóstolo Paulo, depois de trazer essa doutrina, esse tratado que o próprio apóstolo Pedro vai dizer que ele escreve difícil. Imagina, irmãos, o apóstolo Pedro, quando ele vai falar de Paulo, ele fala assim, porque Paulo ensinou algumas coisas sobre isso, só que é um ensinamento um pouco mais difícil, o jeito que o apóstolo Paulo coloca e tal. Então imagine para nós assim, né? Então nós precisamos de fato ler, degustar. Mas a partir do 12 ao 16, ele vai trazer a parte prática dessa realidade. A metodologia de Paulo muitas das suas cartas dessa maneira. Ele traz um tratado teológico e depois, na sequência, ele fala traz a prática. Isso que nós lemos, quando ele começa falando, portanto, irmãos, depois de trazer esses ensinamentos teológicos de forma bem densa, ele vai falar assim, portanto, irmãos, entendendo tudo isso,
Aí ele fala assim, ó: pela misericórdia de Deus, ele suplica, peço que vocês, compreendendo isso, se ofereçam a Deus. Seu corpo, como na antiga aliança vocês ofereciam animal, agora ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a vocês, que é um culto com entendimento. Irmãos, nós estamos numa geração onde que muitas das vezes o culto é prestado sem entendimento. Sabe, o porquê você faz o porquê aqui na igreja, porque a gente ora, porque é o momento de oração, e depois o envio, a oração, a palavra, a apresentação. Por que fazemos o que fazemos, irmãos? Há necessidade de nós oferecermos um culto racional a Deus. Nós vivemos em uma realidade onde que, vou falar por mim, eu acredito que muitos irmãos aqui também que vêm de um segmento católico romano, no caso, e a gente é focado na tradição. Então a gente aprende do pai, que aprende da mãe, que aprende. Então nós nos preocupamos, nós simplesmente fazemos porque nós aprendemos dessa forma e vamos seguindo fazer. Mas a Bíblia, ela fala para nós oferecermos um culto racional a Deus, um culto com entendimento. Então tudo que nós fazemos, o culto tem que ser pedagógico. O culto tem que trazer ensinamento para nós. Então, que nós possamos estar ligados e alinhados nisso, como o pastor Fê estava falando aqui na ministração. Como é maravilhoso nós compreendermos, e quando nós compreendermos, isso aqui tem que nos satisfazer, irmãos. A presença de Deus tem que nos satisfazer, a presença dos irmãos, a vida em família, porque aqui é um pedaço do céu, irmão. Aqui é uma representação do que nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade, juntos, adorando, bendizendo, servindo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a prática, ela é a evidência do salvo. Nós não somos salvos por fazer, mas nós fazemos o que fazemos porque nós somos salvos. E a prática também é a evidência de uma igreja verdadeira. E Paulo nos ensina que a prática da igreja verdadeira é sobre relacionamento. E dentro disso que nós lemos, eu não vou me atentar aos detalhes, aos pontos, mas se você ver o capítulo 12, se você ler com cuidado, você vai ler que o apóstolo Paulo está falando sobre relacionamento. Ele está falando sobre o relacionamento com Deus, ele está falando sobre o relacionamento próprio, a autoimagem, o relacionamento com os irmãos e os relacionamentos até mesmo com os nossos inimigos. Aquilo que nós lemos aqui. No capítulo 13 ele fala sobre o relacionamento sobre as autoridades instruídas, e no 14 e 16, como nós devemos relacionar com os irmãos que pensam nos aspectos secundários, aquilo diferente de nós. Tem que ser o aspecto secundário, porque senão é o aspecto primário. Diante das coisas principais e essenciais, se os irmãos não pensam a mesma coisa, então os irmãos não é cristão. Mas os aspectos secundários, ele vai falar sobre comida, sobre dias do ano, sobre festas. Ele está falando ali para o povo de Roma, e aí está num contexto meio que judaico, e ele está explicando, entendendo como nós devemos agir com irmãos que pensam de forma diferente. Então, a prática do apóstolo Paulo, ela está totalmente interligada com o relacionamento, irmãos. Então não tem como nós sermos cristãos e nós não pendermos a vida do relacionamento. Por isso que nós batemos nessa tecla, por isso que nós pregamos, por isso que nós falamos, por isso que aprove Deus nos colocar diante de 16 semanas, mais na verdade, se for contar os cultos de ceias que nós pulamos, está bem mais, 16, desde fevereiro, estava vendo lá, primeira semana de fevereiro acho que nós começamos, porque nós estamos falando tanto sobre isso. Paulo, ele resume os relacionamentos com essa frase: uns aos outros. E nós precisamos viver isso, buscar e pedir para que o Espírito Santo venha nos transformar através dessa realidade. Então nós precisamos gostar de gente, gostar de estar com gente, irmãos. Eu sei que na geração nossa, para alguns é um desafio. É até estranho isso, mas para alguns pode ser um desafio. Mas pelo Espírito precisamos ser quebrados, precisamos ser remodelados, porque nós precisamos valorizar e amar o que Deus ama. E Deus ama pessoas, irmãos. Deus ama a gente. Tanto é que seu plano de redenção para salvar uma humanidade, salvar gente. Amém, irmãos? Amém? Então eu vou passar de uma forma rápida ali os 4 conjuntos que nós falamos na semana passada, 6 versículos. Então os conjuntos e mandamentos recíprocos, só para nós passarmos, para nós lembrarmos que nós falamos. Os que valorizam o relacionamento no corpo: amem uns aos outros, aceitem uns aos outros, saúdem, cumprimentem uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem uns aos outros, suportem uns aos outros.
Tudo com o versículo ali do lado. Depois a gente tem para vocês lerem também. O 2, os que protegem o corpo. Não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados aos outros. 3, os que contribuem para o crescimento do corpo. Edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Próximo, 4. Sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam bondosos uns para os outros. Nós tentamos, nas 15 ministrações passadas, passar todas essas passagens na prática e tudo mais, então nós temos isso registrado em áudio, mas indiretamente nós vamos estar falando sobre isso no decorrer. Porém, o que eu gostaria de finalizar hoje, diante dessa realidade? Eu estava pensando, falei, como que a gente vai finalizar isso? E eu trouxe essa carta dos Romanos, como nós estávamos lendo aqui algumas coisas, que nessa parte prática de Romanos, o apóstolo Paulo ele vem trazer, não todos esses verbos, mas ele vem trazer a maioria deles. Então eu queria linkar como essa realidade que é para a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Roma. Ele não está escrevendo ao pastor, aos líderes, mas está escrevendo a todos. Então todo esse tratado e toda essa prática agora é para nós da igreja. Então, se o apóstolo Paulo escreve para uma igreja, eu gostaria de relembrar aqui, de uma forma resumida, esses verbos que nós falamos, o qual nós podemos aplicar nas nossas vidas em algum aspecto. Eu vou decorrer o 12, o 13 e 14, lendo os versículos, para ver em partes que Paulo coloca, às vezes de uma maneira diferente, por causa da linguagem da Bíblia, ou Paulo escreve de uma forma diferente também, mas tudo aquilo que nós falamos por esses encontros. Então, eu quero trazer aqui a prática dos uns aos outros através de Romanos 12. Então, começa, a primeira parte que nós queremos falar aqui é o verso 4 e 3, que nós falamos. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, de tanta figura maravilhosa que Deus coloca para a igreja, sendo a sua noiva, né, sendo um edifício, várias coisas que nós vemos, né? Jesus sendo a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. De várias formas, o corpo, eu creio que é uma das formas mais práticas e que nós podemos olhar para os irmãos e olhar para nós mesmos e compreender o que Jesus está querendo nos ensinar a ser igreja. Então, ser igreja é a gente olhar o corpo. E olhar o corpo, olhar para o nosso corpo, nós vamos ver que nós temos diversos membros. Nós já falamos muito sobre isso, mas perdoe a minha redundância. Mas é preciso, para um corpo estar vivo, é preciso que os membros estejam ligados uns aos outros. Amém, irmãos? Um membro fora do corpo, ele continua sendo membro, mas ele apodrece e morre. Alguém já viu um braço andando por aí, uma perna andando por aí, sozinho? Parece engraçado, mas... querido, como é importante nós pensarmos nessa realidade. Então, por isso, nós precisamos estar ligados ao corpo, recebendo instrução do cabeça, que é o Cristo. Então, o corpo, para ter vida, os membros têm que ser ligados uns aos outros e respondendo o cabeça, que é Cristo. Pensando em membro, como os membros se agem. Nós já falamos e damos exemplos aqui, mas quando nós analisamos um corpo, para a gente levar um medicamento na nossa boca, um alimento para a nossa boca, e para todo esse processo do alimento, ele fazer bem para nós, e até mesmo que não faz bem, depois vai ter que sair, amém, irmãos? Muitos membros, eles se movem diante dessa realidade. Quando nós estamos enfermos, e aí algum membro nosso está debilitado, então, sei lá, um dedo inflamado, tem um braço inflamado, o corpo todo sofre, todo o corpo se move. É preciso a mão, os pés, ir até o remédio, a mão pegar, uma forma bem simples, bem infantil. E aí a boca precisa ingerir. Não tem todo o processo dos nossos órgãos. Irmãos, e da mesma forma é a igreja, irmãos. Para nós nos formarmos esse corpo, esse organismo que tem vida, irmãos, tem muitos lugares que se denomina corpo de Cristo, mas está morto.
Muitos lugares, com grande temor eu falo. Por quê? Primeiro porque muitos não têm Cristo como cabeça. Já falamos para os irmãos aqui. O pastor colocou os líderes dentro de uma sala e foi pegar o salmo que fala sobre ó quão bom, quão suave que os irmãos me amam, como o óleo que desce, né, da cabeça, passa pelas orlas, pelas vestes, pela barba e pelas vestes. E aí o pastor falou assim: o pastor da igreja é o cabeça. Eu e o pastor foi falando: meu Deus. Ele estava perdendo a rédea da igreja, ele estava perdendo a autoridade da igreja por causa dos seus erros, das suas falhas, por causa da sua falta de cuidado. E ele estava procurando meios para poder trazer a liderança para perto dele, porque ele tinha perdido isso. E aí ele pega um livro se denominado cristão, mas é maldito, porque toda a palavra diz que quando fora daquilo é anátema. Então esse livro é anátema para mim. E ele traz diante de um livro, ele traz esse ensinamento em que nós vamos entender. Daí ele coloca o pastor como cabeça. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nós somos, na verdade, co-pastor do supremo pastor. O apóstolo Pedro, ele vai dizer aos presbíteros que estão entre a igreja, não sobre a igreja. Pastores estão entre a igreja. Então, em primeiro ponto, muitas igrejas estão achando que são corpo, mas estão como zumbis, estão mortos. Por quê? Porque o cabeça já não é Cristo. E outros, porque os membros já não estão interagindo entre si. E como pode um membro em guerra contra o membro ou desligados uns dos outros? Um membro que se reúne para assistir um culto, receber uma palavra e depois cada um por si no resto da sua vida. Não tem como um corpo ter vida dessa forma, irmãos. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos entender isso. Nós entendemos o processo de cada um, a dificuldade de cada um, e alguns irmãos estão machucados por causa do passado, por causa de circunstâncias passadas, e nós entendemos e vamos ajudar os irmãos e caminhar, mas isso é uma verdade bíblica na qual nós não podemos negociar, a realidade de andarmos como membros para ser um corpo, e através desse corpo o nome de Cristo é glorificado. Então nós precisamos entender a seriedade que é isso. E dentro do corpo de Cristo, da forma universal, o Senhor nos coloca em uma comunidade local, a qual nós vivemos de uma forma mais integral essa vida do corpo de Cristo. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, Paulo vai nos dizer que todos nós, como membros, nós precisamos crescer mediante o cabeça, que é Cristo. Então, irmãos, que fique claro no nosso coração, nós somos membros uns dos outros. Amém, meus queridos? 2, então vamos começar a aplicar algumas coisas aqui para a gente orar. Então, capítulo 12, nós estamos lendo o versículo 10a. A palavra do Senhor fala assim, ó: ame uns aos outros com amor fraternal. O pastor Fê ministrou isso aqui na primeira oportunidade que nós tivemos sobre o amor uns aos outros. Amem uns aos outros com amor fraternal. No capítulo 13, do 8 ao 10, ele vai falar um pouco mais sobre esse amor também. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Olha o que o Paulo vai dizer, irmãos. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. Qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: amem o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir em obediência os estatutos de Cristo? Ame, viva o amor. Então, decorrendo aqui o que o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Roma, e nós vamos emprestar isso para nós, que é uma realidade que nós queremos fazer isso nessa noite. Uma das primeiras questões aqui, ser membros. Segunda questão é entender o amor. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quem lembra, pastor Fê trouxe o entendimento literal dessa palavra no grego. O amor fraternal significa o amor de um irmão do mesmo ventre, que nós chamamos de irmão de sangue. Então o amor que a igreja deve ter, que os irmãos devem ter um pelos outros, é o mesmo amor, é o amor fraternal, o amor como se nós tivéssemos nascido do mesmo ventre.
Tamanha seriedade de que nós precisamos viver isso. E isso, mas pastor, é difícil, pastor. Nós precisamos construir. Nós precisamos investir nisso. Porque como nós temos falado, o amor não é um sentimento, mas o amor é uma ação, é uma verdade. E para nós vivermos esse amor, nós precisamos defender, cuidar uns dos outros. Nós precisamos aplicar os verbos recíprocos relacionados ao amor, ao cuidado do relacionamento, como nós falamos. Como nós temos dito aqui, isso tem ficado forte para nós. Não existe ex-irmão. Nós ficamos, às vezes, chateados, brigados. Até mesmo nós podemos até ficar distante dos irmãos do irmão por um tempo. O irmão de sangue, o irmão nascido do mesmo ventre. Mas é nosso irmão, não existe ex-irmão. Com a misericórdia dessa palavra, mas existe até ex-mulher. Mas ex-irmão não existe. Então nós precisamos, em nome de Jesus, trazer essa verdade para nós. E isso, torna a dizer, não quer dizer que nós não erramos, mas quer dizer que nós lutamos para essa verdade. Precisamos, como igreja, viver essa realidade. Louvado seja o nome do Senhor, que já estamos vivendo em partes. Muitos irmãos já têm se entregado a esse amor fraternal, a cuidar uns dos outros, a cuidar dos filhos, a cuidar no momento de enfermidade, a investir na vida dos irmãos, que isso seja a verdade de uma integridade em nós. A Bíblia vai falar que o povo, que os discípulos de Jesus, eles são conhecidos pelo amor, não são conhecidos pela estrutura a qual vivemos na comunidade, não como a organização ela é feita, é necessário tudo, mas nós somos conhecidos se há amor. O que diferencia um povo cristão verdadeiro de um povo cristão falso, ou de um povo cristão verdadeiro e do mundo, é o viver em amor. As pessoas têm que conhecer e falar assim: uau! O que tem de você, cara, que você ama, que você perdoa, que você cuida? Viu? Não tem nada a ver com você isso aí, você está aí se entregando, você está aí cuidando. O departamento da empresa, que é aquela bagunça, que é um querendo, devorar o outro, e aí você vai lá tentar ajudar, você vai apaziguar a situação, você vai ajudar aquele irmão que está com dificuldade. Você fala: meu, por quê? Você fala assim: porque o que rege minha vida é o amor de Cristo. E o que é maravilhoso nós compreendermos é que nós devemos amar não como as pessoas nos amam, mas como nós recebemos o amor de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, como eu vos amei. Então a régua começa a esticar. Então eu não amo as pessoas mais com base do jeito que eu sou amado por outras pessoas. A resposta do meu amor a outra pessoa é a resposta de que eu entendi o amor de Cristo por mim. Quanto mais nós amamos os outros, é porque mais nós compreendemos o que Cristo fez por mim. Quanto menos nós amamos os irmãos, é porque menos nós entendemos o que Cristo fez por nós. Por isso que nós precisamos orar, irmãos, todo dia por isso. Senhor, realça o seu amor por mim. Que eu possa enxergar, não que o Senhor vai amar mais, mas que eu possa enxergar mais, para que eu possa responder na vida dos meus irmãos, para que eu possa responder na vida daqueles que estão ao meu redor. Seremos reconhecidos pelo amor. O amor, o mesmo amor que Cristo nos amou. Terceiro, precisamos preferir honra uns aos outros. No próprio versículo 10 de Romanos 12, ele fala assim: ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Irmão, é muito difícil isso, irmãos. Mas por isso que nós precisamos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Por isso que o evangelho não dá para ser remendado. Não tem remendo no evangelho. No evangelho você tem que morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. De uma forma de justificação, aquilo que Cristo fez por nós é uma vez. Mas na santidade, todo dia nós precisamos morrer. O apóstolo Paulo fala para nós colocarmos, mortificar os nossos membros. Todo dia, irmãos. E aí eu lembro da irmã, não tem como lembrar, da irmã Derrama, Curitiba. Quando nós estávamos no Bosque para Jesus, irmão, ela mostra a imagem de Jesus recém-nascido. Sabe por que nós temos que nascer de novo? Porque quem nasce de novo não tem passado. O bebê, a criança, o recém-nascido não tem mais passado. Fala, Porém, nós lembramos do passado, nós aprendemos com o passado, mas nós precisamos viver o daqui em diante. O pastor Fê, ele fala, não tenho como nós mudar mais o passado,
A gente olha, às vezes com dor, algumas coisas que nós fazemos, mas não tem mais como mudar. Mas agora, daqui em diante, tem o que dá para mudar. Estava conversando com um pastor amigo meu essa semana. E ele muito machucado por causa do passado. Muito machucado. Pessoas feriram. Pessoas muito feriram ele, feriram os pais dele, que são pastores também. E ele machucado e conversando comigo. Áudios de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque eu não podia estar pessoalmente junto. E nós trocando áudio, conversando. E uma das coisas, pelo Espírito, eu falei para ele, eu falei assim, irmão, em nome de Jesus, esquece o passado, cara. Você não vai conseguir ter um presente e um futuro maravilhoso se você continuar vivendo o passado, irmãos. Eu falei, esquece, irmão, eu sei que é difícil. Aprenda com os erros, mas avance em novidade de vida. Não importa a idade que você tem, não importa que estágio que você está. Deus tem poder para fazer tudo novo de novo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Não importa a nossa idade, não importa o tempo. O dia do Senhor é o hoje. Então prefira dar honra aos outros. É não olhar para o irmão com discriminação, com recriminação ou eliminação. Olha essa palavra difícil. Não olhar o irmão com, querendo discriminar ele, recriminar ele, ou eliminar ele do nosso meio. É não julgar a gente ser mais importante. É não olhar de cima. Sabe, irmãos? Acontece isso na comunidade. Eu peço perdão para os irmãos porque acontece. Porque nós estamos num hospital aqui, todo mundo tratando e sendo curado. E não é um lugar, estava mais para frente aqui, mas a gente fala já. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Por quê? Porque a partir do momento que a gente já entra, já se torna um lugar de pessoas imperfeitas. Então todos nós estamos na construção. Então, nós precisamos dar honra uns para os outros, voltando no texto aqui. Não julgar mais importante. Não se olhar por cima. E quando nós falamos isso da igreja, eu não estou falando que a gente é mais importante, que a gente é melhor. Não, irmãos. Torno a dizer, nós temos dificuldade, nós temos falha. Mas nós precisamos ser bíblicos. Quando fala de não se olhar por cima, eu estudei, na minha formação acadêmica, eu estudei marketing. Sou formado em marketing. E aí eu lembro que quando nós estávamos estudando sobre produtos e um monte de outras coisas, e aí o professor estava explicando a ideia dos carros altos. E eu não estou tacando pau aqui, porque eu amo carro alto, eu só não tenho porque eu não tenho condição. Se eu tiver um dia eu vou ter. Mas eu falo assim, e se não der também, amém, glória a Deus. Mas a dinâmica do carro alto no marketing, talvez a maioria nem sabe disso, e compra, tem e tal. E eu não estou falando mal. Mas sabe por que o carro alto? É para a pessoa se sentir superior e olhar para os carros que estão ao lado com prioridade. A dinâmica do marketing, da criação do carro alto, é para essa realidade. É para você se sentir cada vez maior, superior. Então, a realidade, nós precisamos compreender que no Evangelho, quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós aprendemos, mais servos nós temos que nos tornar. Porque Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se tornou servo. Ele se tornou servo para estar conosco, para poder nos salvar. Então nós precisamos compreender, e nessa realidade, dar honra aos outros, no original grego, é ir na frente como um guia, era abrir caminho para que o outro seja honrado. Olha que coisa mais poderosa, irmãos. Imagine se nós estivermos caminhando nessa realidade, dos uns aos outros, vivendo em amor, preferindo dar honra uns aos outros. Imagine que comunidade nós vamos nos tornar cada vez mais. Sabe, eu querendo dar honra para o Rodrigão, então não abrindo o caminho e permitindo para ele. Por quê? Porque quando nós vamos nos tornando maduros, nós entendemos que quem nos honra é o próprio Cristo. Então, se nós não temos problema com isso, nós temos a liberdade para poder ajudar os irmãos a caminhar para aquele caminho em honra. E sabe o que é importante? Como eu falei assim no termo original, ir na frente, abrir caminho para que seja honrado. Eu não sei de quem vocês lembram, de um personagem bíblico sobre isso, mas eu lembro de João Batista, irmãos. O que fala de João Batista? Voz do que clama ao deserto. O que mais fala? Prepara o caminho para o Senhor. E como nós não buscamos entender, nós preparamos o caminho. Sabe o que acontecia naquela época? Quando o rei ele ia ter um percurso,
O povo, aquele pessoal que trabalhava no serviço do rei, lá não era que nem agora, as pistas maravilhosas que a gente tem aí. Apesar de Piracicaba é duro falar isso, mas nas rodovias é boa, né? E aí o que acontece? Em toda aquela pedreira, aquelas coisas totalmente desniveladas, vinha uma turma aplanando a rua, para que a hora chegasse a carruagem do rei, não tivesse problema nenhum, perigo nenhum de essa carruagem ela vir a sofrer algum dano. Porque imagine o rei cair ou acontecer alguma coisa com o rei. Então quem preparava o caminho eram aqueles que iam trabalhando a serviço, preparando o lugar para que o rei depois viesse passar. E olha o que fala de João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, irmãos. E sabe o que nós somos chamados a ser? Aqueles que preparam o caminho dos irmãos. O irmão está num caminho difícil, a gente tem que, sabe, às vezes por ser o irmão mais velho, por entender, por saber que nós estamos sendo honrados e amados pelo Senhor, nós prepararmos os caminhos para o irmão. Nós prepararmos para que os irmãos sejam abençoados e caminhem poderosamente em nome de Jesus. É abrir as portas e não pular na frente dos irmãos. É trabalhar para que o outro seja honrado, porque quem nos honra é Deus. Nós podemos ser instrumentos para que outros sejam honrados. Não deixe ninguém para trás. A igreja não faz acepção de pessoas, mas cuida dessa maneira para que todas as pessoas que chegam venham a fazer parte do corpo e sejam preferencialmente honradas. Nós precisamos honrar. Nós precisamos colocar as pessoas na frente, colocar o outro na frente, e Deus vai te honrar. Quem lembra Jesus contando na parábola da festa, do lugar na festa? Jesus está na casa de um fariseu, se eu não estiver enganado, e aí ele começa a ver a discussão de alguns para pegar o melhor lugar. E aí Jesus conta uma parábola para os irmãos. Ele falou: irmãos, quando você vai dar uma festa, ele fala assim, ó, a hora que você chegar nessa festa, não procure os primeiros lugares, procure os últimos lugares. Porque se você procurar o primeiro lugar, pode ser que esse primeiro lugar seja de outra pessoa. E aí o anfitrião da festa vai falar assim: meu irmão, esse lugar é de outra pessoa, você pode sentar um pouquinho mais para trás? E você vai ser humilhado e você vai ser envergonhado. Mas procura sentar nos últimos lugares, porque daí o anfitrião da festa vai olhar você e vai falar assim: não, venha mais para frente, venha para esse lugar de destaque, e você vai ser honrado diante de todos os irmãos. E o que é essa realidade? Essa realidade é nós entendermos, irmãos, que, sabe, a maturidade nossa vai nos levando a esse sentido de que os nossos irmãos precisam ser honrados, precisam estar em destaque no nosso lugar. Como isso é maravilhoso, irmãos, como isso é poderoso. Sabe, eu não sei quem é irmão mais velho, quem tem irmãos mais novos, mas na dificuldade, os irmãos mais velhos não seguram a bronca. Hoje está meio bagunçado essas coisas, né? Mas o irmão mais velho, ele segura a bronca. Segura, sabe, a circunstância, resolve o problema, ajuda. E assim na igreja. E na comunidade cristã, o irmão mais velho não é aquele que tem mais idade, mas é aquele que entendeu primeiro. E por isso que a gente vai ver que na linhagem de Israel, nem sempre os irmãos mais velhos que entenderam primeiro, os escolhidos, são os primogênitos. Então nós precisamos entender isso, irmãos. 4, Romanos 12:16. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em algumas versões está: tenha o mesmo sentimento uns aos outros. A ideia é não nutrir inveja, não guardar mágoa, não dar espaço para o ódio no nosso coração, não ter aquele azedo sentimental, combater as acusações maldosas, desavenças que venham nos separar, isolamento, porque somos uma família, porque nós somos um só corpo. Então, que nós possamos ter a mesma forma de pensar, os mesmos sentimentos uns para com os outros. Não deixar que a inveja... Irmãos, e essas coisas é comum, é da nossa natureza caída, nós já falamos sobre isso. Ter inveja, ter a posição dos outros, querer alguma circunstância. E isso não é algo que você fala: pastor, mas é algo que a gente luta contra e talvez vai lutar até a vinda de Jesus Cristo. Mas nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos crucificar o nosso eu, para que nós não possamos entrar em disputas, em desavenças, em separação.
Que o nosso coração seja livre e que os irmãos sejam livres em nome de Jesus. Que nós não venhamos, criar isolamento dos irmãos. E irmãos, e se acontecer que a gente venha pedir perdão uns para os outros? O que eu estou falando aqui não é que nunca vai acontecer, mas é que se acontecer, nós precisamos entender que isso é maléfico, isso prejudica o corpo, isso prejudica nós mesmos. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter o mesmo modo de pensar, construir a mesma coisa. O que queremos que faça com a gente, nós temos que fazer com os outros irmãos. Esta é a lei e os profetas. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, em Mateus 7:12. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Nós já falamos também, que toda a Bíblia que tinha na época de Jesus, que é a antiga aliança, o Antigo Testamento, toda a Bíblia se resumia em fazer para os outros aquilo que você quer que faça para você. Imagina, irmão, se isso aí é a verdade em todos nós. E olha o que é interessante, não é não fazer para os outros aquilo que você não quer que faça para você, mas é fazer para os outros. Porque às vezes, não faça mal, não faça isso, não faça aquilo, porque você não quer que faça para você. Mas aqui, Jesus ele vai dizer, faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Nossa, eu queria ser recebido dessa forma, receba dessa forma. Nossa, eu queria ser tratado dessa forma, eu queria me desenvolver dessa forma, eu queria faça da mesma forma, em nome de Jesus, porque isso é toda a lei, é todos os profetas. Seremos assim uma comunidade saudável, onde tem comunhão, amor, cuidado, serviço, socorro, encorajamento, da mesma forma que queremos com a gente e com os nossos familiares, precisamos fazer uns com os outros. A igreja, torno a dizer, é conhecida por esse diferencial, o amor. O que traz impacto nas pessoas lá fora é o amor, não é a doutrina e as nossas práticas litúrgicas, com todo o respeito. E isso é poderoso e maravilhoso, e nós vamos trazer essa prática litúrgica sempre com entendimento para trazer o culto racional, mas as pessoas de fora não é convencida por isso, irmãos, porque elas estão nem querendo saber da doutrina, da liturgia, mas elas querem ver se de fato nós fazemos aquilo que nós pregamos. E uma das coisas mais maravilhosas da igreja, nós como que pregamos, nós temos a responsabilidade e a obrigação de fazer aquilo que nós pregamos, ou seja, aquilo que nós pregamos nos prega, mas o nosso maior desafio é fazer com que a igreja viva o que nós estamos pregando. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que eu estou falando tudo isso, muitas das coisas nós já estamos vivendo. Muitas das coisas nós já estamos vivendo. Pode ter um aí, um outro, que vai falar, mas não vi comigo, não é assim. Irmão, conversa, nos procure, vamos acertar, mas em nome de Jesus nós já temos avançado nisso para a glória do nosso Deus. E um dia nós vamos ser plenos para a glória e louvor do nosso Deus. Mas nós precisamos nos entregar a isso. Lembre-se, não é a igreja que eu quero pertencer, mas é a igreja que eu quero ser. Qual é a igreja que você quer ser? O quanto você tem investido para ser essa igreja? O quanto você tem se entregado para ser essa igreja? Pastor entrega, diaconia entrega, liderança entrega, os irmãos entrega. Quanto você tem se entregado para ser essa igreja, em nome de Jesus? As pessoas precisam ser amadas. Eu torno a dizer, coisas são usadas, pessoas são amadas. Coisas são usadas, pessoas são amadas. Coisas passam, pessoas são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos expressar de forma prática e verdadeira o amor, acolher uns aos outros em amor, ter o mesmo sentimento uns para os outros em amor. Aí no capítulo 14, pula um pouquinho, no verso 13, ele vai falar assim, portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Também falamos sobre isso. Você nota que está tudo na mesma carta? O que eu quis trazer aqui, que na série que nós passamos em diversas cartas, em diversos assuntos. Mas aqui o apóstolo Paulo está tratando vários uns aos outros para uma comunidade apenas. Então, não julguem, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Nosso papel, falamos isso, não é ser juiz, é o papel de Deus. Muitas das vezes julgamos e até mesmo condenamos uns aos outros. Misericórdia. Às vezes,
até recebo muitas vezes irmãos falando, fala assim, irmão, pastor, eu vou julgar. Quando te fala a verdade, não é julgar, irmão. Se acontecer um fato, você está contando o fato que não é julgar. Amém? Então fica tranquilo. Mas, quando às vezes nós julgamos porque nós não temos propriedade nisso, e às vezes nós julgamos e até mesmo condenamos. Não há problemas em falar a verdade, como eu falei. Mas o nosso papel é disponibilizar ajuda ao irmão. Se ele caiu, orar, ser suporte, dar ajuda. Ações extremamente importantes para sermos uma igreja verdadeira e viva. O irmão está passando uma dificuldade, nós temos que exortar em amor, nós temos que ajudar o irmão em amor, oferecer ajuda. E isso começa dentro do nosso lar, no nosso casamento, tudo isso que nós falamos, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, filho, os pais, ser verdade em nós e depois nós externamos na comunidade, na igreja. 6, Romanos 14, 19, ele fala assim, assim pois sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para a edificação uns aos outros, a edificação mútua. Então primeiro ele fala sobre a paz e depois sobre a edificação. Vivemos em um mundo de guerra. Nós não combinamos, e o pastor Fê ministrou sobre isso, sobre nós, sobre a paz, irmãos. A paz que Cristo nos dá, a paz que excede todo entendimento. Vivemos em um mundo de guerras, desde guerra literal, nós vemos países em guerra com outro país, mas nós também vivemos em guerras étnicas, tribais, religiosas, entre denominação, guerra na família e até mesmo guerra dentro da comunidade. A própria igreja de Coríntios vai mostrar, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, até mesmo na igreja. Mas nós precisamos entender que nós temos paz em Cristo Jesus. Jesus, Ele nos reconciliou com Deus e uns com os outros, para que nós tenhamos paz. Se há falta de paz, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ajuda uns pelos outros, porque nós precisamos viver paz. Nós precisamos estar em paz. Não é isso que é a declaração, nós vamos falar aqui mais para frente, mas o nosso cumprimento, graça e paz, através da graça de Cristo Jesus, nós temos paz e nós temos que transmitir a paz uns pelos outros. Nós lemos aqui, e nós falamos já várias vezes que a igreja tem o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da paz, irmãos. Nós, o que depender de nós lemos aqui hoje, nós temos que ter paz uns dos outros. Pastor, mas o cara não quer nada comigo, e com você? Não, o que depender de mim, então beleza, você está certo. Não somos incendiários, nós não fazemos incêndios, nós apagamos incêndio. Nós não cavamos abismos e nós não construímos muros, mas nós somos produtores de pontes. Nós não podemos criar inimigos, mas nós precisamos promover reconciliação. A igreja é o ambiente que promove paz. Paz é o resultado da graça. Por isso pronunciamos graça e paz. Ao abraçar uns aos outros, temos que ser ministrados com paz. Ao beijarmos, ao dirigirmos palavras, nós precisamos ter paz. E na parte B fala, e a edificação mútua. Vivemos, o nosso papel é edificar, abençoar e encorajar, colocar para frente, trazer palavra de ânimo aos irmãos, se alegrar com os que se alegram, irmãos, e erguer aqueles irmãos, sabe, que estão cabisbaixo. Já falamos sobre isso, irmãos que estão enfrentando lutas, problemas, dificuldades. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser aquele agente, sabe, que coloca o cara para cima, coloca a pessoa para frente, não ser aquele mais desanimador, porque disso o mundo está cheio, mas nós como irmãos, sabe, animar o irmão, encorajar o irmão para a glória do nosso Deus. Somos mais que vencedores e precisamos edificar uns aos outros, precisamos lembrar uns aos outros que nós somos mais que vencedores, precisamos lembrar uns aos outros da promessa de Cristo, irmão. As promessas de Cristo têm que ser o árbitro do nosso coração, a palavra de Deus vai dizer. E sabe o que acontece? Quando o irmão está atribulado, você chega para o irmão e lembra das promessas. Fala, irmão, Cristo prometeu. Você viu que nós falamos aqui na oração? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não é jargão evangélico, é palavra do Senhor para nós. Ele é fiel. Ele é fiel. É tão verdade isso que o apóstolo Paulo, preso, escrevendo aos Filipenses, vai dizer para os irmãos: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Paulo preso, irmãos.
Mas ele tinha uma convicção da esperança, da glória na sua vida. E ele preso, ele dizia para os irmãos que estavam soltos: irmãos, tem alegria. Mais uma vez eu digo, tem alegria. Nós precisamos, irmãos, conhecer uns aos outros para nós lembrarmos da história uns dos outros. E é essa igreja que nós queremos ser, que anima, que leva o pessoal para cima, que entende que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes vai dizer: nós somos bálsamo uns dos outros, não vinagre na ferida. Sétimo, para a gente terminar: acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Romanos 15:7. Portanto, acolha uns aos outros como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Como nós devemos trabalhar os verbos recíprocos, irmãos? Como Deus tem trabalhado conosco. Como nós devemos acolher, receber os irmãos? Como Cristo nos recebeu. Como Cristo nos recebeu, irmãos? Romanos 5:8. Deus prova seu amor para conosco, sendo o fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova seu amor para conosco, sendo o fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Falei na semana passada e vou repetir. Deus, uma das coisas mais complexas do Evangelho, mais que mexe com a gente, é entender que o Deus Todo-Poderoso, como diz Filipenses 2, se tornou carne, se esvaziou e se humilhou para se tornar um de nós, para nos resgatar, irmão. Deus não nos elevou à sua altura como Deus para tratar-nos tete a tete. Ele se rebaixou, irmãos. Ele nos amou quando ainda estávamos em pecado. Ele podia tirar o pecado de nós para daí nos amarmos. Mas Ele nos ama enquanto ainda estávamos pecadores. Cristo morreu por nós. Como nós devemos receber os irmãos? Como Cristo nos recebeu. Ah, pastor, mas ele é desse jeito, ele é daquele jeito, faz aquilo. Como Cristo nos recebeu, irmãos. Como nós vamos receber os irmãos? Romanos 16:16 fala sobre saudai uns aos outros com o ósculo santo, com o beijo santo. Não é sobre o método, mas é uma forma calorosa. Os judeus, nós já falamos aqui, eles tinham o costume de cumprimentar uns aos outros com um beijo no rosto. Não é obrigado, irmão, nós não precisamos seguir esse afinco, mas o sentido precisa estar em nós. Uma forma calorosa, sincera e acolhedora. Como você tem cumprimentado os irmãos? Graça e paz, como nós falamos, temos paz pela graça de Deus. A nossa saudação deve ser do nosso íntimo. A vida cristã ela deve ser tão uns aos outros que até mesmo a maneira de nós cumprimentarmos tem que ser diferente da maneira que as pessoas de fora se cumprimentam. Deve ser sincero, deve ser verdadeiro. Irmão, abrace uns aos outros. Irmão, deseja de verdade, sabe? Desejo, sabe, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça sobre a vida dos irmãos, de verdade, irmãos. Eu sei que domingo a gente acaba aqui o culto e sai correndo, porque amanhã é loucura, vai trabalhar e tem que preparar, uns tem que preparar marmita, roupa, uniforme e as coisas, eu sei, mas irmãos, cumprimente uns aos outros em nome de Jesus, abrace. Sabe, irmãos, deixa eu abrir aqui para a gente orar, pode se colocar de pé em nome de Jesus. Nós não é a primeira vez, e eu tenho certeza que não é a última, nós temos recebido o testemunho de irmãos que são abraçados aqui. Presta atenção aqui em mim. Irmãos que são abraçados aqui. E sabe o que os irmãos falam? Pastor, foi o único abraço que eu recebi nessa semana. Ah, irmão, nós não temos noção, irmãos, do que um abraço pode fazer na vida de outro irmão. Do que uma palavra pode fazer na vida do irmão. Do que uma oração pode fazer na vida do irmão. Por isso, irmão, esteja atento, venha na igreja de olho aberto. Lembra que nós aprendemos que na ceia nós fechávamos o olho? Não, na ceia abra o olho e olha para o seu irmão. E se você vê que o irmão está com um semblante diferente, ore, abrace, ministre sobre a vida dele, em nome de Jesus. Através de você, a cura, a restauração.
Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Pastor, não é fácil, não é simples, mas que nós possamos avançar e crescer em nome de Jesus.